Bom, o primeiro exemplo, né, é o escoamento sobre a placa plana. Então, a gente vai considerar uma placa plana laminar, né? Então, a gente pode usar um Reynolds entre 10 ao cubo e 10 a sexta. Então, eu vou usar 10 a quarta, né? Acho que foi o exemplo que a gente usou em sala. E o escoamento sobre a placa plana, a espessura da camada limite, né, para o escoamento laminar, pode ser dado por 5 dividido por Reynolds elevado a meio. Então eu vou usar o Reynolds de 10 a quarta, vou ver qual é a espessura para eu definir os parâmetros para usar na simulação depois. Então guarde esse valor, né? O Reynolds 10 a quarta. Vou estabelecer um fluido também, então vou escolher água como fluido, certo? E aí, olha, aqui só continuando, né? A gente também tem escoamento sobre cilindro. Isso também será um desenho, um trabalho, uma atividade, um exercício que vocês vão fazer usando o FlowFD. Aí tá no tutorial, então eu vou deixar para vocês fazerem no tutorial. Aqui a gente tem a solução, né, das equações de Navier-Stokes para uma camada limite laminar. Então a gente definiu isso, né, fez os estudos, fez as simplificações, estabeleceu as condições de contorno e obteve a solução de Blasius, né? Então dá para vocês usarem essa solução para comparar com a resposta da simulação. Isso a gente fez em sala também já. E aqui tem outros exemplos. Ó. Por exemplo, eu posso estudar o escoamento sobre uma placa plana turbulenta, né? Usando, por exemplo, o efeito da rugosidade. Então tem uma opção lá no FlowFD em que eu mudo a rugosidade. Então eu estabeleço uma rugosidade e eu consigo calcular essas curvas. Então eu tenho o resultado experimental que foi obtido e é publicado nos livros, né? E eu posso fazer a simulação e comparar com esses resultados. Também poderia ser uma atividade, né? Uns outros exemplos, ó, é o escoamento sobre cilindros e esferas, né? Então a gente tem aqui o escoamento sobre uma esfera, né? Em que eu tenho a formação da esteira, que eu posso simular isso e visualizar isso usando aquelas ferramentas de cut plot, por exemplo, né, sobre uma esfera ou sobre um cilindro. Então é legal, porque aí é um efeito, um resultado visual. Também pode ser um exemplo, né? Isso aqui é para escoamento laminar, escoamento turbulento. E posso calcular o coeficiente de arrasto também, ó, que eu tenho aqui sobre um cilindro liso ou sobre uma esfera, né? Então eu tenho os coeficientes de arrasto, posso calcular os coeficientes de arrasto fazendo a simulação até o escoamento turbulento. Também é um exercício que vocês podem fazer no FlowFD, certo? Usar ele para visualizar isso, né? O efeito da rugosidade, também posso estabelecer uma rugosidade sobre uma esfera e aí fazer a simulação de uma bola de golfe para uma determinada rugosidade pré-definida aqui, ver como que isso acontece sobre a simulação, ver se dá para validar isso, né, no próprio FlowFD. Dá para estudar perfis de asa, então isso aqui é uma ferramenta muito usada para projetos de aeronaves, obter esses coeficientes de arrasto e tentação de asas, certo? Então são várias possibilidades, né, obter curvas dessa forma. Então vamos fazer a placa plana, né, sob escoamento laminar. Então, ó, eu vim aqui no ES, o professor Leonardo vai apresentar para vocês, ou já apresentou, né? Então eu estabeleci Reynolds igual a 1 elevado à quarta, né? Laminar sobre a placa plana. E o Reynolds, ó, ele é o produto entre a velocidade, a densidade, o comprimento da placa, certo? Dividido pela viscosidade cinemática. Então aqui eu divido ele por μ, né? Então no ES aqui a gente consegue visualizar, ó, o número de Reynolds. Bom, para o fluido, ó, eu vou escolher a água. Então eu vou ver aqui, ó, considerar a temperatura da água de 27 graus e a pressão atmosférica local de 101,3
kPa, que é a pressão a nível do mar, né? Certo? Com isso, ó, eu consigo estabelecer as propriedades dos fluidos, ó. Então, fluido real aqui, ó, vou colocar água, né? Certo? E aí, que propriedades que eu vou usar, ó? A densidade da água, certo? Então, a densidade da água, ó, em função da temperatura e da pressão, e a viscosidade da água em função da temperatura e da pressão. Então, com esses dados, ó, eu consigo estabelecer qual é a densidade e a viscosidade, certo? Então, se eu apagar aqui a equação de Reynolds, né, ele calcula, ó, a densidade e a viscosidade nessa temperatura e nessa pressão da água líquida, né? Bom, aí eu vou estabelecer o comprimento da placa. Então, eu vou falar, olha, minha placa vai ter meio metro, então 0,5 metros, certo? E vai faltar, então, a velocidade. Qual vai ser a velocidade? A velocidade vai ser função do Reynolds. Eu vou isolar a velocidade aqui e ele vai me calcular qual é essa velocidade. Então, se eu resolver, né, ele vai isolar a velocidade aqui e vai me dar uma velocidade, ó, de 0,017 metros por segundo, certo? Então, eu vou usar aqui, ó, 0,02 metros por segundo. Se eu usar, ó, um U igual a 0,02 metros por segundo, né? Qual o Reynolds que eu vou obter? Então, Reynolds de 1,1 vezes 10 a quarta, ou 1,2 vezes 10 a quarta, que é laminar. Então, eu posso usar esse valor para não usar número quebrado, certo? Então, guarde essas informações para a gente usar. O delta, ele é dado por... Deixa eu abrir aqui o valor de delta. Na placa plana, né? Olha aqui, ó, delta sobre x é igual a 5 Reynolds elevado a meio, né? Então, no ES eu posso botar aqui, ó, delta sobre x é igual a 5 dividido por Reynolds elevado a 0,5, certo? Então, se você olhar na equação aqui, ó, delta sobre x, 5 Reynolds elevado a meio. E aí eu vou obter o delta. Então, o valor de delta vai ser igual a 0,023 metros, né? Então, meu domínio tem que ser maior que isso. Posso estabelecer, por exemplo, um delta com o valor do dobro desse valor aqui, para eu conseguir ter visualizar a camada limite no final e visualizar a corrente livre, né? Então, vou usar aqui, ó, 0,05, que é o dobro de 0,023 metros, certo? Então, guardem esses valores aí para a gente usar na simulação. Então, ó, vem aqui no FluFD, né? Vou abrir uma montagem. Vou salvar a montagem aqui como uma simulação, né? Então, placa plana 25/5 para eu lembrar. E aí lá dentro, ó, vou salvar aqui o arquivo de montagem. Certo? Então aqui dentro da montagem eu vou fazer vou criar uma peça no local. Que vai ser a placa. Só que eu vou fazer
semelhante ao exemplo de validação do Solid, em vez de fazer como a gente fez em sala. Vou fazer um rascunho aqui para fazer a placa plana. Vou fazer um elemento maciço aqui, ó. Então aqui vai ser assim, né? O comprimento da placa que a gente utilizou foi 500 milímetros, né? Então eu vou fazer o desenho aqui com, sei lá, 550 milímetros, certo? Então aqui vai ser 500 milímetros, que é o comprimento da placa plana. Aqui, para ficar centralizado, 25 milímetros. E a altura, né, do escoamento, ó, de 50 milímetros, né? 0,05. Aqui vai dar 500 milímetros, aqui 50 milímetros, o dobro, né, da espessura. Então aqui 50 milímetros de espessura. Vou escolher a placa aqui, ó, com 0,25 e com 25 aqui também. Certo? Ó, então esse aqui vai ser o esquema da placa plana. Ó. O que me interessa? Essa dimensão de 500, essa dimensão de 50, que eu dobro de 0,05. Certo? Fecho o rascunho. Aí eu vou fazer uma extrusão simétrica aqui para ficar alinhado com X, né? Ó, XZ. Então vou extrudar aqui simétrico para os dois lados. Vou botar uma espessura qualquer aqui, tipo 50 milímetros. Certo? Então essa aqui é a minha limitação e o ambiente que eu vou simular está aqui dentro, né? Se eu exibir o Pathfinder aqui, ó, eu posso desabilitar os planos para não me atrapalhar. E aí o desenho fica assim, né? Volto para montagem, salvo de novo, não vou usar o Pathfinder. Ó. Então aqui dentro é onde eu vou colocar o escoamento. E aí, olha, eu vou lá para o Flow Analysis, certo? Então aqui, ó, vou criar uma análise Wizard, certo? Então venho aqui no Wizard, ó, vou colocar lá placa plana, certo? Aí eu vou usar aqui, ó, o sistema internacional, né, pré-definido, as unidades aqui eu não vou mexer, vou apertar o Next. O escoamento, ó, é Fluid Flow, né? Análise, ó, escoamento externo, certo? E vou escolher a água, né, como líquido. Então, a água, né? Escoamento pode ser laminar turbulento, apesar de ele ser só laminar. Se eu quiser, eu posso optar por laminar apenas, tá? Mas se eu quiser, depois que o escoamento passa a ser turbulento, eu posso colocar os dois aqui e aí ele vai fazer a transição do laminar para o turbulento. Fica mais genérico dessa forma, certo? Aqui, ó, é a rugosidade, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer o estudo da rugosidade da placa plana, ó, o efeito da rugosidade, né? Eu posso escolher uma rugosidade, ó, L sobre epsilon, né? Então, por exemplo, se eu quiser estudar essa rugosidade aqui, né? Eu pego lá meio metro em cima, o epsilon, e vejo quanto que dá a rugosidade relativa, certo? Aí eu vou ter um resultado em função do número de Reynolds. Mas, como eu não vou mexer nisso aqui, deixa quieto, né? Deixa a placa lisa. Aqui, ó, são os parâmetros de propriedades termodinâmicas. Então, ó, 293 Kelvin é a temperatura que eu ajustei, certo? 273, aqui está com 20 graus, né? Então eu usei temperatura de 27 graus. Então aqui a temperatura da simulação é 300 Kelvin, né? Então se eu quiser, eu posso vir aqui e botar 300 Kelvin aqui, que ele vai achar a mesma propriedade, né? A pressão atmosférica, ok, certo? Aqui as velocidades, se eu quiser alterar a velocidade aqui, eu poderia fazer aqui, mas eu vou usar o padrão, depois eu vou ajustar nas condições de contorno. E aqui, os parâmetros de turbulência, também não vou mexer, porque eu escolhi turbulência lá, né? Então aparecem os parâmetros de turbulência. Então aqui está o domínio, né, computacional inicial, certo?
Então eu venho aqui, ó, e vou ajustar esse domínio computacional, certo? Então eu posso editar ele aqui, certo? Então eu vou escolher um domínio computacional em 2 dimensões, né? O plano que eu quero analisar é formado pelo vetor z e x, então o plano zx aqui, certo? Bidimensional, então eu marco bidimensional. Se eu quisesse estudar escoamento dentro de um tubo, alguma coisa mais complexa, eu usaria 3D, tá? Então a gente pode fazer isso. E aí, ó, eu vou ajustar o tamanho do meu domínio computacional. Então o que acontece? Ele tem que ficar do tamanho desse retângulo aqui, ó, certo? Então eu posso pegar aqui e fazer de maneira manual, né, para ser mais rápido, ó. Eu clico aqui no vetor, ó, e eu ajusto a medida. À medida que eu faço isso, o vetor aqui z já se ajusta, né, ó. O z negativo ele se ajusta também, né? Aí aqui o vetor em x e o vetor em x, certo? Então eu vou olhar lá. Em y, como é 2D, ó, ele está simétrico, né? Então ele aparece aqui, ó, os planos de simetria, né? Aqui eu vou olhar na vista frontal, certo? E vou ajustar para que os vetores fiquem um pouquinho dentro da minha limitação do plano, né? Ó. Então ele vai passar alguns poucos milímetros. Certo? Ó. Em qualquer um deles aqui, né? Para eu garantir que a superfície esteja em contato. Para definir o domínio computacional. Tá? Então, feito isso, ajustei o tamanho do meu domínio computacional, dou um OK aqui, ó, e o domínio computacional então vai ficar aqui dentro. Certo? Então, daquele retângulo gigante que tinha aqui, né? Ele vai ficar aqui dentro apenas. Aqui eu vou para as condições de contorno. O que eu vou aplicar de condição de contorno? Certo? Então, para a corrente livre, ó, eu vou considerar a primeira condição, ó, que é esse tipo aqui, ó, de fluxo, tá vendo? Então eu vou colocar uma velocidade de entrada. A velocidade de entrada, ó, é essa velocidade da corrente livre, de 0,02 metros por segundo, certo? Então, a velocidade aqui, ó, é 0,02 metros por segundo, né? Na direção x, certo? E aí, ó, eu vou escolher em que plano essa velocidade vai ser aplicada, certo? Então aqui, ó, eu tenho a opção de listar as faces, né, do componente. Não sei se tem algum jeito mais simples de fazer isso, né? A maneira que eu descobri foi essa. Então aqui, ó, eu tenho, ó, a face 1. Ó, é aquela face lá. Não é aí que eu quero aplicar, né? Eu quero aplicar a velocidade, ó, nessa face aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde que ela tá. Aqui, ó, nessa face, ó. Vou considerar que o fluxo está saindo daqui, a corrente livre, e vai chegar aqui na corrente livre. Então é nessa face que eu quero aplicar a velocidade. Então, nessa face, ó, eu deleto as outras, né? Então, face 1 desprezo, a 2 desprezo, a 3, a 4, a 5, a 6 é a que eu quero, ó. Olha lá. E as outras eu deleto também. Certo? Então é ali que eu quero a velocidade. Qual a velocidade? 0,02 em x positivo. Então eu dou o OK aqui, ó. E a primeira condição de contorno está aplicada nessa face. A outra face, que é essa aqui onde o fluido vai chegar, vai ser uma face em que a pressão vai ser definida. Ou seja, eu vou considerar que aqui a gente tem a saída, né, e aqui a pressão seja a pressão atmosférica, ou se for a pressão manométrica, né, a pressão manométrica igual a zero. Então aqui, ó, eu vou considerar uma nova condição de contorno. Dessa vez é uma condição de pressão aberta, ó. Então pressão estática vai ser zero, né, ou a pressão total de 101.3 kPa e a temperatura de 300 Kelvin, certo? Em que face, né?
Então eu vou escolher a face, não é nessa. Vou agora procurar a face, ó, não é essa, né? Não é essa. Essa aqui, né? A face 5. Então a face 4 eu deleto, a 2 eu deleto, a 3 eu deleto. A 5 é onde eu quero aplicar. A 6 eu deleto. Todas as outras eu deleto. Então vai ficar aplicado só na face 5. Ó. A pressão de saída. Né? Então é a condição de contorno no início e na saída, que nem a gente comentou em aula. Certo? Então ó, agora eu tenho ó, a entrada com a velocidade em x positivo e a pressão atmosférica, né? Igual a pressão total igual a pressão atmosférica. Certo? Embaixo, ó, na face de baixo é o... Eu posso considerar aqui, ó, uma condição, ó, de parede, né? Então, ó, eu posso considerar uma parede real com uma certa rugosidade, certo? Então, se eu quiser estudar a rugosidade na placa plana, eu estabeleço aqui qual é a rugosidade, tá? Se ela for igual a zero, eu não mexo, certo? Se ela estiver em movimento, ó, eu posso considerar a parede em movimento, mas não quero considerar, só vou escolher a parede. Então, aqui, ó, eu vou selecionar o todo de novo, vou ver as faces, né? E aí, ó, qual é a face real, né? Ó, essa face 5, né? Essa aqui de baixo. Então as outras eu apago. Então só sobrou a face 5 embaixo. Ela vai ser a parede real. Tá? Se eu não setasse isso aqui, eu acho que ela também não ia ter problema, não. Então, ó, face real. Certo? E agora eu vou considerar uma outra camada, uma outra condição de contorno, que é o seguinte, é essa aqui, ó, que é a parede ideal, certo? Que é como se não houvesse parede, é como se houvesse um deslizamento da camada de fluido sobre a parede. Então essa camada real, ó, ela vai ficar, ó, nessa face de cima, certo? Então na face de cima, ó, deixa eu ver qual que é a face de cima. Ó, essa aqui, né? Então é a 7. Então a 6 eu apago, a 1 eu apago, a 2 eu apago, a 7 eu deixo. Então, ó, na 7 eu tenho a condição de fluido real. Ideal, desculpa, né? Então, ó, quais são as condições de contorno, né? Ó, a velocidade, a pressão saída na parede, é como se a parede fosse aberta. A parede real aqui embaixo, né, com uma rugosidade hidraulicamente lisa, e a ideal aqui onde o deslizamento acontece, né? Então essas são as condições de parede, condições de contorno em todo o meu domínio, né? Aí os objetivos, ó, o que vai ser meus objetivos, ó? Eu quero saber a velocidade, vai ser um objetivo, né? A distribuição de pressão não faz muito sentido. A tensão de cisalhamento aqui na parede também pode ser interessante, né? Na parede real. E eu acho que só, né? São as duas condições de objetivo, né? Então aqui, ó, o que acontece? Quando eu seto essas condições como objetivos, né? Ele vai considerar que é o parâmetro que ele é usado para convergência do método, certo? Aí aqui, ó, eu vou ter a malha. Então a malha eu vou deixar uma malha padrão, ó, automática, né? Com refinamento 3, né? Então ela podia ser menos refinada ou muito refinada, certo? Então, por exemplo, se eu deixar um refinamento 3, é um refinamento intermediário. Se eu quiser visualizar, ó, como que tá a malha, ó, ele tá dividido nesses elementos, ó.
certo? Então eu dou finalizar aqui e tá feito então a modelagem. Agora tem que dar o solve, né? O resolver para visualizar. Então, ó, a partir da simulação, da configuração aqui das condições de entrada dos objetivos, né? Vou dar o run aqui, ó. Então eu vou fazer o cálculo da malha e calcular. Ele abre outra janela aqui, ó. E aqui, ó, eu visualizo, né, a convergência. Então aqui, ó, esse aqui é o critério de parada, ele foi atendido, foram feitas 42 interações, né, e a velocidade parou de variar. Então o problema foi resolvido, né. Aí aqui, ó, eu tenho as visualizações. Então, por exemplo, ó, quero visualizar um plano, né, em relação ao plano XZ aqui, ó. Então vem aqui nos planos, escolher o plano XZ, vou usar contornos coloridos em relação à velocidade, que foi o que eu calculei. Então quando eu dou OK, ó, ele apresenta uma escala de cores com as velocidades. Então a velocidade aqui, né, girou em torno de 0,02 metros por segundo, que é a velocidade que foi configurada. E aqui eu tenho a camada limite desenvolvida, né? Essa escala eu posso deixar ela um pouco mais suavizada, né? Ó. Então eu consigo ver a camada limite, né, de velocidades. Se eu quiser ver o fluxo, né, eu posso estabelecer a trajetória do fluido aqui, ó. Então eu posso escolher aqui, ó, uma configuração linear, ó, aliás, retangular, com os elementos que vão se deslocar no escoamento. Dinâmico, para ver ele se movimentando. E aqui eu vou colocar esferas. Então eu vou ter o fluxo de esferas se deslocando. Dou um play aqui, ó. A gente consegue ver as linhas se deslocando ao longo da trajetória, né? Então dá para ver a camada limite de velocidades. Então aqui são visualizações, né? Se eu quiser, por exemplo, analisar os pontos, né, sobre as superfícies, eu posso usar esse aqui, ó, Points Parameters. E aí eu posso escolher a grandeza que eu quero, por exemplo, a velocidade, né, para traçar aquele perfil de velocidades. E aí aqui, ó, eu posso escolher pontos clicando, né, ou posso usar pontos cartesianos com as coordenadas. Então, por exemplo, eu vou escolher a placa tem 500 milímetros, né? Vou escolher aqui um X, ó, de 0,25 milímetros, certo? E o Z, ó, são os pontos que eu escolho. Então ele está marcando o ponto do meio aqui, né? Então eu posso escolher, por exemplo, o ponto 00, certo? É o primeiro ponto colado
na base. Aqui ficou ruim também, né? Porque eu poderia ter colocado o sistema de orientação aqui nessa posição, né? Que aí eu consigo clicar, né? Mas aqui, ó, o Z é 0,25, né? Ó, ali, né? Então esse ponto eu vou medir a velocidade aqui no meio. Então eu vou adicionar esse ponto para medir. Aí o próximo ponto, ó, é 0,35. Então eu vou adicionar o ponto, ó, ele vai marcar esse ponto. Depois o 45. Aí eu vou adicionar o ponto. Depois eu vou para o 0,55. Vou adicionar o ponto. 65. Vou adicionar o ponto. E o 75 já é o limite superior aqui. Então eu tenho aqui os pontos que eu vou marcar para determinar a velocidade. Aí eu posso mostrar esses pontos de velocidade, ó, ele vai me dar, ó, a velocidade, ó. Tô colado na placa, ó, 5 vezes 10 a menos 16, ou seja, 0. Aí a velocidade, ó, no próximo ponto, 0.21, 0.22, 0.22, 0.022, né? Ou seja, o primeiro ponto aqui eu já saí fora da camada limite, né? Se a gente olhar aqui a plotagem, né? Provavelmente o ponto está fora da camada limite, né? Olha lá, o primeiro ponto já está fora da camada limite. E aí ele não marca a velocidade. Esses são os comandos principais que a gente consegue avaliar aí em uma placa plana. Agora, a atividade é comparar esses valores com os valores que vocês podem usar aqui, comparando com a camada limite sobre uma placa plana laminar, né? Então, é a ideia dos exercícios, né? Então aqui nas atividades, né? O primeiro aqui é o limite sobre a placa plana laminar, né? Camada limite. Então vocês vão fazer essa simulação, vão ver os valores da solução exata e vão comparar esses valores.